Boa noite, pessoal. Eu sou Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Bem-vindos a mais uma live. Hoje uma live especial com o querido ator Guilherme Weber. Então sejam todos bem-vindos. Mandem suas perguntas, que a gente vai bater um super papo aqui agora. Quero saber... O Guilherme já chegou aqui, peraí que eu vou convidar ele. Peraí, já te convidei aí, Guilherme. Vamos ver quem está chegando aqui, vamos nos conectar. Vamos ver, peraí, apareceu aí pra você não? Ué, peraí, eu te convidei. Aqui a conexão, acho que agora vai. Agora Ô, sim. querido. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Vai ser uma conversa, você, eu e a Nath, olha aí, ó. Minha amiga querida. Olha só, não, daqui a pouco o pessoal tá chegando Não, aqui. eu tô brincando. Quando você me convidou, foi bem quando eu vi aquele meme, meu medo é uma segunda onda de lives. Eu falei, gente, eu não quero mais fazer live. Ninguém mais quer fazer live, ninguém mais quer Entendi. ver live. Mas eu já tinha aceitado seu convite, tão gentil, carinhoso. Eu falei, então vamos fazer a última para fechar essa barraquinha Fechar de lives. e já encerrar o ano, né? É, Pô, mas que coisa boa. Bem-vindo todo mundo que está chegando aí. É, Quero saber como é que está sendo aí para você esse momento. Você falou, inclusive, que né, participou de lives. Bom, essa quarentena tem bagunçado a nossa cabeça de diversas formas e também acho que o momento em que está fazendo a gente pensar não só no nosso dia a dia, mas também reflexões para trabalhos futuros. É uma pandemia que a gente achou que seria um mês, infelizmente já o ano foi embora, né, Guilherme? sim. Foi o ano Eu, inteiro. eu não sei nem o que te responder, eu tô péssimo. Tá Foi um complicado. ano devastador, né? Um ano de agenda de trabalho suspensa, um ano de enxergar a desigualdade social gigantesca que a gente vive, um ano de se confrontar com um governo terrível. Então, assim, Sim, eu não posso nem dizer que eu tive um grande aprendizado esse ano, porque essas questões eram questões todas vistas já na minha vida e que eu já achava terrível. Eu tive, na verdade, a confirmação do terror que é viver numa sociedade desigual, do terror que é ver um país onde a cultura não é gerenciada, valorizada. Então, na verdade, foi um ano de tristes constatações. é verdade. Eu Isso é... eu tô bem pessimista assim hoje, né? O Eduardo Galvão morreu domingo. Eu tenho vários colegas assim enfrentando problemas de saúde. Felizmente, os que eu tô acompanhando estão se recuperando bem, mas é um ano devastador, né? Sim. O problema é assim, né? Todo mundo esperando 2021, claro, com muita esperança, mas ao mesmo tempo com esse pé no chão aí que você diz, porque daqui 3 semanas já é 2021, né? Então a nossa realidade ela não vai mudar tão rápido É. assim dentro do que E a gente aí está quando vivendo. você vê, sei lá, né, no dia, no principal dia que o Reino Unido começa a se vacinar e tá todo mundo em carne viva discutindo isso, discutindo essa possibilidade da vacina, o Bolsonaro e a Michelle estão inaugurando uma vitrine com roupas da posse. Então, é uma sensação de desamparo muito desesperadora. Eu sei que falar nesse assunto é ficar batendo numa tecla exaustiva, mas é uma sensação de desamparo. Para Sim, além do desamparo, onde a gente não pode fazer nada, porque a gente está de mãos atadas face a um vírus que eu digo nós, cidadãos civis, não conseguimos fazer nada, mas liderados por um Estado que também não está fazendo nada. Então é realmente desesperador. Eu sim. espero que as pessoas que não estão acostumadas a debater e a pensar em política e pensar em projetos sociais, pensar na desigualdade, em todos esses temas que envolvem de taxação das grandes fortunas, a renda mínima, tenha se arvorado dos temas a partir das chagas dessa pandemia, né? Sim, eu também penso dessa forma, assim. E penso, acho que muita coisa, muita gente, muita coisa sobre política que às vezes não queria ser
ser vista, né? Acho que nesse momento principalmente para a gente, né? Nós brasileiros, estamos É, nesse momento, né? Deixados de lado, assim, como você disse, às vezes é bater na mesma tecla, mas não, eu acho que é importante primeiro porque a gente está passando por isso, né? Não tem como não passar desse assunto, né? Assim, fingir que nada está acontecendo, porque é a realidade, né? você, na E verdade, você tem que falar sobre política porque realmente está doendo na carne. muito, Eu não me considero, até pouco tempo, eu não era uma pessoa politizada. Eu, na verdade, até sinto de não ter na minha juventude me politizado mais, sabe, me informado mais, ter sido mais ativista. Eu passei minha adolescência lendo biografia dos atores, falando de teatro, uh, pensando em subjetividade. Tive essa oportunidade, essa sorte, né? Mas hoje eu me ressinto de não estar mais equipado político-intelectualmente falando. Então a sim. gente vai assim aprendendo um pouco na carne e se emparelhando com as lideranças com que a gente se identifica, e normalmente essas lideranças são todas as humanistas, né? As fraternas. Eu realmente não consigo compreender uma pessoa que não se emparelhe com um projeto político mais humanista, né? Sem dúvida. E relativamente, né, a gente tocando nesse assunto, automaticamente é impossível não pensar na cultura, né? Porque está sendo uma das coisas mais consumidas nesse momento, né, do audiovisual, mas ao mesmo Sim, tempo, quantos milhões de artistas passando fome, né, nesse momento também desempregado, porque não tem para onde apresentar, alguns tentaram voltar agora, mas é um momento muito difícil, né? Estamos todos desamparados, sim. onde o auxílio também não dá para ajudar esses artistas completamente para viver. E também com o teatro online. Eu queria saber assim, sua visão sobre o que está acontecendo do teatro online. Eu sei que é uma forma de manter uma chama acesa, é uma forma também de estar vivo, não só, né, no trabalho ali, um pouco do Uhum. público, embora a gente precisa dessa aglomeração aí para o teatro acontecer, mas qual é a sua visão aí desse teatro tá sobrevivendo nesse momento, né? É, na verdade, sobrevivendo não tá. Eu particularmente, a gente fala muito sobre esse assunto porque eu tenho uma opinião muito dúbia em relação a isso. Eu não acredito, é terrível dizer isso, não acredito, assim, eu não acredito em teatro online, não tive boas experiências com teatro online. Eu acho que o teatro online é uma paródia do teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto assim profundamente comovido, emocionado e devedor aos colegas que estão e estiveram fazendo ao longo desse ano teatro online. Porque eu acho que são pessoas que mantiveram uma chama acesa, exatamente isso que você falou, sabe? Mantiveram uma coisa viva, mantiveram uma discussão viva, uma possibilidade de reflexão vivo. É quase como se um tambor tivesse ficado tocando graças a esses colegas combativos, guerreiros, que fizeram peças online, que fizeram festivais online, que fizeram happenings online. O que acontece Leitura, é que o que aconteceu assim que ainda não se teve tempo porque todo esse teatro online ele passou a acontecer não como uma opção, né, e sim como uma falta de opção. sim. Então ele não encontrou ainda nenhuma possibilidade criativa como uma nova forma de expressão, né? Talvez o que eu mais, então assim, o que a gente viu, o que eu vi muito são peças que eu já tinha inclusive visto presencialmente no nesse formato online, né? Mas não deixa de ser uma paródia do teatro. Tem uma experiência do grupo Magilute lá de Pernambuco que eu achei que pode ser ali uma semente, um embrião do que pode ser uma nova. A Rô está falando que a Mari Lima fez uma adaptação linda do Cérebro Coração, que é uma peça maravilhosa, que eu vi presencialmente. Então, assim, teve esses artistas que fizeram essa chama. Que é a conexão, que acho que agora vai. Agora Ô, sim. querido. Boa noite, tudo Tudo bem? bem, vai ser uma conversa você, eu e a Nath, olha aí, ó. Minha amiga querida. Olha só, não, daqui a pouco o pessoal tá chegando Não, eu aqui. tô brincando. Quando você me convidou,
Foi bem quando eu vi aquele meme, meu medo é uma segunda onda de lives. Eu falei, gente, eu não quero mais fazer live. Ninguém mais quer fazer live, ninguém mais quer ver live. Mas eu já tinha aceitado seu convite, tão gentil, carinhoso. Eu falei, então vamos fazer a última para fechar essa barraquinha Fechar de lives. e já encerrar o ano, né? É, Pô, mas que coisa boa. Bem-vindo todo mundo que está chegando aí. É, Quero saber como é que está sendo aí para você esse momento. Você falou, inclusive, que né, participou de lives. Bom, essa quarentena tem bagunçado a nossa cabeça de diversas formas e também acho que o momento em que está fazendo a gente pensar não só no nosso dia a dia, mas também reflexões para trabalhos futuros. É uma pandemia que a gente achou que seria um mês, infelizmente já o ano foi embora, né, Guilherme? sim. Foi o ano Eu, inteiro. eu não sei nem o que te responder, eu tô péssimo. Tá Foi um complicado. ano devastador, né? Um ano de agenda de trabalho suspensa, um ano de enxergar a desigualdade social gigantesca que a gente vive, um ano de se confrontar com um governo terrível. Então, assim, Sim, eu não posso nem dizer que eu tive um grande aprendizado esse ano, porque essas questões eram questões todas vistas já na minha vida e que eu já achava terrível. Eu tive, na verdade, a confirmação do terror que é viver numa sociedade desigual, do terror que é ver um país onde a cultura não é gerenciada, valorizada. Então, na verdade, foi um ano de tristes constatações. é verdade. Eu não, Isso é... não, não eu tô bem pessimista assim hoje, né? O Eduardo Galvão morreu domingo. Eu tenho vários colegas assim enfrentando problemas de saúde. Felizmente, os que eu tô acompanhando estão se recuperando bem, mas é um ano devastador, né? Sim. O problema é assim, né? Todo mundo esperando 2021, claro, com muita esperança, mas ao mesmo tempo com esse pé no chão aí que você diz, porque daqui 3 semanas já é 2021, né? Então a nossa realidade ela não vai mudar tão rápido É. assim dentro do que E a gente aí, está quando vivendo. você vê, sei lá, né, no dia, no principal dia que o Reino Unido começa a se vacinar e está todo mundo em carne viva discutindo isso, discutindo essa possibilidade da vacina, o Bolsonaro e a Michelle estão inaugurando uma vitrine com roupas da posse. Então, é uma sensação de desamparo muito desesperadora. Eu sei que falar nesse assunto é ficar batendo numa tecla exaustiva, mas é uma sensação de desamparo. Para Sim, além do desamparo, onde a gente não pode fazer nada, porque a gente está de mãos atadas face a um vírus que eu digo nós, cidadãos civis, não conseguimos fazer nada, mas liderados por um Estado que também não está fazendo nada. Então é realmente desesperador. Eu sim, espero que as pessoas que não estão acostumadas a debater e a pensar em política e pensar em projetos sociais, pensar na desigualdade, em todos esses temas que envolvem de taxação das grandes fortunas, a renda mínima, tenha se arvorado dos temas a partir das chagas dessa pandemia. Né? sim. Eu também penso dessa forma, assim. E penso, acho que muita coisa, muita gente, muita coisa sobre política que às vezes não queria ser vista, né? Acho que nesse momento principalmente para a gente, né? Nós brasileiros, estamos É, nesse momento, né? Deixados de lado, assim, como você disse, às vezes, às vezes bater na mesma tecla, mas não, eu acho que é importante primeiro porque a gente está passando por isso, né? Não tem como não passar desse assunto, né? Assim, fingir que nada está acontecendo, porque é a realidade, né? Você, na E verdade, você tem que falar sobre política porque realmente está doendo na carne. Eu não me considero, até pouco tempo, eu não era uma pessoa politizada. Eu, na verdade, até sinto de não ter na minha juventude me politizado mais, sabe, me informado mais, ter sido mais ativista. Eu passei minha adolescência lendo biografia dos atores, falando de teatro, ah, pensando em subjetividade, tive essa oportunidade, essa sorte, né? Mas hoje eu me ressinto de não estar mais equipado político-intelectualmente falando. Então a sim, gente vai assim aprendendo um pouco na carne e se emparelhando com as lideranças
com que a gente se identifica, e normalmente essas lideranças são todas as humanistas, né? As fraternas. Eu realmente não consigo compreender uma pessoa que não se emparelhe com um projeto político mais humanista, né? Sem dúvida. E relativamente, né, a gente tocando nesse assunto, automaticamente é impossível não pensar na cultura, né? Porque está sendo uma das coisas mais consumidas nesse momento, né, do audiovisual, mas ao mesmo Sim. tempo, quantos milhões de artistas passando fome, né, nesse momento também desempregado, porque não tem para onde apresentar. Alguns tentaram voltar agora, mas é um momento muito difícil, né? Estamos todos desamparados, Sim. onde o auxílio também não dá para ajudar esses artistas completamente para viver. E também com o teatro online. Eu queria saber assim, sua visão sobre o que está acontecendo do teatro online. Eu sei que é uma forma de manter uma chama acesa, é uma forma também de estar vivo, não só, né, no trabalho ali, um pouco do Uhum. público, embora a gente precisa dessa aglomeração aí para o teatro acontecer, mas qual é a sua visão aí desse teatro tá sobrevivendo nesse momento, né? É, na verdade, sobrevivendo não tá. Eu particularmente, a gente fala muito sobre esse assunto, porque eu tenho uma opinião muito dúbia em relação a isso. Eu não acredito, é terrível dizer isso, não acredito, assim, eu não acredito em teatro online, não tive boas experiências com teatro online. Eu acho que o teatro online é uma paródia do teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto assim profundamente comovido, emocionado e devedor aos colegas que estão e estiveram fazendo ao longo desse ano teatro online. Porque eu acho que são pessoas que mantiveram uma chama acesa, exatamente isso que você falou, sabe? Mantiveram uma coisa viva, mantiveram uma discussão viva, uma possibilidade de reflexão vivo. É quase como se um tambor tivesse ficado tocando graças a esses colegas combativos, guerreiros, que fizeram peças online, que fizeram festivais online, que fizeram happenings online. O que Leitura. acontece é que o que aconteceu assim que ainda não se teve tempo porque todo esse teatro online ele passou a acontecer não como uma opção, né, e sim como uma falta de opção. Sim. Então ele não encontrou ainda nenhuma possibilidade criativa como uma nova forma de expressão, né? Talvez o que eu mais, então assim, o que a gente viu, o que eu vi muito são peças que eu já tinha inclusive visto presencialmente nesse formato online, né? Mas não deixa de ser uma paródia do teatro. Tem uma experiência do grupo Magilute lá de Pernambuco que eu achei que pode ser ali uma semente, um embrião do que pode ser uma nova. A Rô está falando que a Mari Lima fez uma adaptação linda do Cérebro Coração, que é uma peça maravilhosa, que eu vi presencialmente. Então, assim, teve esses artistas que fizeram essa chama se manter acesa. O grupo Magilute, eu senti um embrião ali, uma semente do que poderia ser uma nova possibilidade de comunicação online, que era um uso de multitelas. Você começava conversando com a companhia pelo WhatsApp, passava pelo Facebook, ia para o Instagram, recebia coisas por e-mail, recebia instruções, fragmento de textos. Então, realmente era uma performance ali que estava acontecendo. Eu não lembro agora o nome exato, era alguma coisa que tinha a ver com fitas cassetes, playlist, alguma coisa assim. Mas o grupo Magilute tem uma conta no Instagram. Dessa circulação por multitelas. Então, realmente te colocava num lugar da performance, da tecnologia muito interessante. O que aconteceu de emocionante no online para mim foi ter tido a oportunidade de ter visto muitas peças no âmbito da memória. Porque o que falta, né, terrivelmente para o Brasil é uma memória institucional. Né? Você ter... Hoje, por coincidência, eu estava arrumando uma prateleira de livros e encontrei um livro que é um apanhado de críticas de um crítico paulista sobre o teatro dos anos 90, e você vai lendo aquilo, você tem um panorama do que se produziu em São Paulo, né, na década. E esse exercício da memória nos falta muito. Então eu tive a chance, por exemplo, quando grandes casas que eu
que eu tenho a oportunidade de frequentar, por exemplo, em Berlim, o Volksbühne, o Schaubühne, o Berliner Ensemble, eles começaram a disponibilizar espetáculos online do seu repertório. Então foi assim uma grande oportunidade de ver grandes espetáculos assim muito bem filmados, né? Espetáculos dos anos 70, do Peter Stein, com Edith Clever, que é a minha atriz favorita. Então eu pude ver tudo isso online. Isso foi assim tipo um grande momento, eu diria, do meu isolamento, foi ter visto isso e entender como essas casas, né, como esse Estado alemão tem essa noção de você ter uma memória institucionalizada, de você guardar a cultura. Óbvio que sempre não será teatro, né? Sempre será um registro do teatro, mas tão bem filmado, foi um prazer acompanhar. Então, porque o teatro é muito cruel nesse sentido, né? A gente está falando do teatro dele ser efêmero, que é o que muda a cada dia e também é o que dura pouco, o que você não consegue aprender, né? E o fascínio e a crueldade está justamente nisso. Então é uma dureza, assim, o teatro brasileiro. E aí também o que aconteceu foi que quando começaram as grandes casas de repertório do mundo voltar a trabalhar, né? O Berliner, o National Theatre, as pessoas começaram a falar no Brasil, nós temos que voltar, e isso me pareceu ingênuo, porque quando você tira a responsabilidade do Estado, e você fala, ok, vocês podem voltar, as companhias de teatro podem voltar, em teatros com uma plateia reduzidíssima, você não paga as contas, você não fecha as contas, então não dá para tentar achar que é possível repetir um padrão e um modelo de teatro estatal, europeu, de companhia de repertório. Isso não é a nossa realidade. O teatro brasileiro já vivia uma crise tremenda antes do isolamento. Então, às vezes as pessoas me perguntam, você acha que o teatro vai voltar? Obviamente o teatro vai voltar. O problema é, o teatro vai sobreviver? Claro, o teatro vai sobreviver. O teatro é milenário, é uma arte da mais completa subjetividade humanista. Talvez a nossa expressão artística mais refinada, mais poderosa. A pergunta é se o teatro brasileiro vai sobreviver, se o teatro brasileiro vai resistir. Porque, na verdade, o teatro brasileiro existe porque nós, profissionais de teatro, amamos fazer teatro. Porque realmente, se você... Talvez eu esteja pessimista demais hoje, amargo, mas se você for pensar na real vontade, na real conexão do público, a ponto de existir um movimento para que o teatro brasileiro sobreviva, eu não acredito nisso. Eu acho que o teatro brasileiro sobrevive por um punhado de profissionais loucos que amam fazer teatro. E nessa loucura, nessa paixão desenfreada, você acaba aos poucos contaminando os espectadores. Aí, óbvio, a gente tem o apoio do SESC, o apoio de algumas empresas que mantêm seus, né, o Banco do Brasil, a Oi, que mantém seus teatros, que mantém seus editais, e a gente vai vivendo apoiado aí por alguns desses movimentos. Mas é a louca paixão dos atores e dos diretores que fazem o teatro viver. É verdade, porque a realidade, não só, né, como você disse, na pandemia, mas antes disso, a grande realidade é que já vinha, né, com uma grande dificuldade de andar e a questão, e um dos grandes medos, eu estava esses tempos conversando com o Marcos Caruso, um dos grandes medos da coisa do teatro online, obviamente que o teatro online deu trabalho, ocupou a cabeça das pessoas, dos profissionais e manteve essa chama acesa. Mas também o grande problema do teatro online é você achar ou fazer as pessoas acharem que é muito simples fazer teatro, que você faz com muito pouco, que você liga uma câmera ali num cantinho da casa e faz. Então não é. E também porque o teatro ele é uma inscrição física na polis, na cidade. Para além, porque muito se discutiu, né? O que é o teatro online? O teatro online é só a presença física do espectador e do artista? Não, é também compartilhar o tempo real, né? Nós estamos compartilhando o tempo real agora, nós todos que estamos aqui. É o meu tempo ao vivo, com o seu tempo ao vivo. E isso é uma constituição muito forte, né, do que é o teatro, que distingue do cinema, por exemplo, enfim. Mas existe uma inscrição física
do prédio que ocupa um teatro na Polis, o que ele faz no seu entorno, a maneira como ele ilumina, concreta e metaforicamente o seu entorno, como ele diminui a violência de um bairro. E isso eu falei há pouco tempo, quando você vê o Sesc São Paulo, quando ele inaugura uma unidade num bairro violento, aos poucos ele começa a diminuir essa violência, porque tem luz, porque aí tem a música, aí tem o esporte, tem um atendimento dentário de graça, tem um lanche muito barato, e isso vai pacificando um pouco aquela região, vai humanizando aquela região. Então, por exemplo, a inscrição do Teatro Municipal, seja no Rio ou em São Paulo, do Teatro Oficina em São Paulo, do Teatro Poeira no Rio de Janeiro, são marcos de lugar de retorno, de salvação. São lugares para onde você pode correr, sabe? É um marco muito forte. Ele ecoa a Grécia mesmo, né? O teatro é um lugar onde você vai para fazer esse exercício da democracia, da subjetividade, do além da necessidade. Então existe também isso, né? A força desses prédios inscritos na polis. Sim, que envolve todo o restante, né? É importante a gente dizer também que, né, como a gente comentou aqui A sobre o Nath teatro. falou da similaridade com as bibliotecas. E sim, né, as Sim, bibliotecas têm são os lugares onde a linguagem, a identidade estão guardados, né, o conhecimento, a possibilidade de transformação. Então, são os lugares a serem preservados acima de tudo. E o povo do teatro é o povo que também está sempre na linha de frente de todas as batalhas. Isso historicamente, quando você vê toda a nossa documentação antiditadura nas ruas, você sempre verá a juventude, sempre serão os estudantes numa linha de frente e o povo de teatro na outra linha. Isso é sempre, não sou eu que estou dizendo, a história prova isso. O senso de comunidade do povo de teatro, da classe teatral, é muito forte. agora me diz uma coisa, você, ator e diretor, tem a sua visão, assim, qual a sua visão de diferenciada, assim, quando você vai para dirigir, quando você vai para atuar, do olhar, simplesmente desse olhar que talvez, como você está como ator, você fala, poxa, agora eu vejo com outro olhar o que o diretor me diz, ou como diretor o que o ator me diz, ou o que ele tem para me dizer, o que eu quero que ele entenda, porque é claro que esse casamento existe, mas nem sempre ele é feito, né, assim, da melhor forma. E aí quando você está nesse equilíbrio dos dois lados, assim, o seu olhar muda de entender um pouco Ah, outro, olhar muda, do outro, assim. mudou muito. Eu sou, desde que eu comecei a dirigir, atuar para mim virou cada vez mais umas férias. Olha Porque a só. responsabilidade de dirigir, para mim, é muito grande. É uma assinatura, é uma diplomacia, é ter que dar conta de muitas coisas. Mas eu sempre sou muito apaixonado pelos atores. Eu acho os atores criaturas extraordinárias. Essas figuras, né, mitológicas que emprestam corpo, emprestam a voz a serviço das ideias. E depois que eu passei a dirigir, eu tive uma experiência muito extraordinária numa peça que eu dirigi chamada Os Realistas, que eu dirigi com 4 grandes atores, Fernando Eiras, Emílio de Mello, Mariana Lima e Débora Bloch. 4, assim, um elenco de sonho. E o diálogo com eles foi extraordinário, né? Eram atores totalmente proativos, muito cerebrais, e que batalhavam por todas as minhas sugestões, tentavam transformar aquelas sugestões em realidade. Depois eu tive a oportunidade, quando a gente saiu em turnê, de substituir o Emílio de Mello. E aí eu comecei a ter que lidar com todas as minhas indicações de diretor como ator, e eu vi o quão difícil é isso. O Olha, quão é um abismo você realmente poder querer dar conta daquilo tudo que, né, cerebralmente um diretor está maquinando. E também porque o diretor, quando você está como ator, o diretor é seu primeiro público, é o público que você quer agradar, é a pessoa que você quer que esteja feliz, né?
pleno. Então eu tive essa possibilidade de estar nos dois lados. Acho que me transformei imediatamente num ator melhor, porque me tornei um ator muito menos inseguro, me tornei um ator que confia mais no diretor. Especialmente, isso é um assunto muito interno, mas especialmente parei de justificar, que é uma coisa que às vezes o ator faz muito, fica justificando a impossibilidade de fazer, ou a incapacidade, justifica porque não consegue, porque isso, porque aquilo. Isso eu parei de fazer. Me tornei um ator com muito mais prontidão, muito mais entrega, depois que eu passei a dirigir. E me torno cada vez mais um diretor mais respeitoso com a fragilidade que é você atuar. Agora, o teatro é essencialmente o campo dos atores, porque tem um lugar que é de um domínio exclusivo do ator, que o diretor nem sonhará em habitar. E que nenhum outro ator de cinema ou de televisão, em nenhuma outra condição, habitará, que é realmente você fazer uma manipulação metafísica do seu ofício, que só você, ator, pode fazer e que você só vai fazer no teatro, que é a manipulação do tempo e da energia. Isso você não consegue fazer no cinema, não consegue fazer na televisão. São meios que têm suas outras riquezas, mas essa capacidade de movimentar a metafísica, física quântica mesmo, onde você muda o universo pelo tempo e pela atmosfera, só o teatro te solicita. É muito especial, né? Muito especial e é um amor, como você disse, que só quem faz entende, e a gente vai embarcando as outras pessoas do lado, até que a plateia. É uma experiência abissal, absoluta, que desafia a mortalidade, desafia o tempo, desafia leis concretas e racionais. É uma experiência extraordinária como profissional, e eu tive essa experiência como espectador de teatro. Nada me foi mais forte do que as experiências que eu tive como espectador de teatro, vendo Denise Stoklos, Fernanda Montenegro, Paulo Outram, Edith Clever. Realmente, quando o teatro acontece, é uma epifania que para mim, pelo menos, nenhuma outra forma artística conseguiu ser tão poderosa. A música Sim. Em segundo lugar e o cinema em terceiro. Olha só. Agora, você tem alguma memória sua da arte entrando na sua vida? E quando foi isso, assim? A partir de que idade? Ou você já teve isso? Tem gente que tem isso desde a infância, tem gente que tem isso na escola, tem gente que não tem. Ela veio para você de alguma forma, alguma memória assim, que você tenha? Eu vou falar para a Nath, para a Rô, para a Ju, minhas amigonas do Instagram, que coitada, elas já escutaram essa história 1000 vezes. Sabem de cor? Sabem de cor. É uma peça da Denise Fraga. Talvez tenha sido a quarta estação. Eu me lembro de ter visto Denise Fraga uma vez e fiquei muito emocionado, direção do Fauzi Arap. Para mim começou assim, eu era uma criança extremamente religiosa. Profundamente religiosa. Eu amava ir na igreja, eu achava assistir missa, eu achava tudo aquilo lindo. Qualquer coisa eu fazia promessa, acendia a vela. Era uma coisa assim, uma liturgia, uma coisa louca. Depois na escola eu descobri uns livros que eram as biografias dos santos. Travou? Travou não, voltou. Que eram biografias dos santos. Eu comecei a ler as biografias dos santos e comecei a ficar mártires, com aquelas histórias. São Aquino, travou? Não, agora voltou, tô te vendo. Tá me vendo? Voltou. Bem, tô. Isso é um horror, também você ficar refém da tecnologia é um horror. Outra coisa que eu amo o teatro é isso. Você não fica refém de nada. Aí eu comecei a ler, você ouviu até que parte? Eu ouvi você falando da parte, né, já do religioso, desde cedo. E aí eu comecei a ler as biografias dos santos
E hoje eu identifico que já era uma coisa teatral muito forte ali que estava me rondando. Aí, com mais ou menos uns 9 anos, eu descobri um álbum de fotografia da minha mãe, assim, mexendo nas coisas dela. Meu avô, né, o pai da minha mãe, era americano e minha mãe morou muitos anos em Los Angeles, nos anos 50, final dos anos 40 início dos anos 50. E o tio-avô dela, que era McMasterson, ela é Beauchamp, mas era Johnson McMasterson, ele era a câmera da Metro Goldwyn Mayer. Ele fazia as câmeras blimpadas dos musicais da Esther Williams. Então ele fazia essas câmeras subaquáticas dos musicais. E minha mãe conviveu muitos anos, né, em Los Angeles com ele, ia no estúdio e fez esse álbum com fotos, com autógrafos, com fotos dela no camarim com a Esther Williams e tal, uma coisa magnífica, assim. E eu achei aquilo e fiquei fascinado e comecei a perguntar sobre aquilo e minha mãe começou a me explicar. Só que ela me explicava sobre os atores de uma maneira muito arquetípica. Ela falava, não, esse é Sim, o álbum existe. A Nath perguntando se esse álbum ainda existe. Existe, está aqui Existe numa ainda? lata, numa lata. Isso é a minha maior memória. Isso é Sim, muito uma especial, né? preciosidade. E eu comecei a ficar fascinado com aquela explicação, porque a minha mãe dizia, esse é o ator que fazia filmes de cowboy, é o John Wayne, esse é o Randolph Scott, essa é a Bette Davis, ela fazia sempre as vilãs, essa é a Judy Garland, cantava lindamente e tal. E eu comecei a substituir na minha memória, assim, no meu desejo, na minha iconografia, os santos pelos atores. E Olha. aí eu só queria saber dos atores. Eu achava que eu queria ser um ator de Hollywood dos anos 40. Eu achava que isso era possível. Só queria saber disso. Aí meu pai começou a alimentar também essa paixão. Me deu umas revistas que ele tinha de garoto, chamado A Cena Muda, que eram revistas que falavam dos lançamentos dos filmes e falavam da vida dos atores. E eles começaram a me contar dos filmes, porque não era tão fácil ver os filmes naquela época. Falando de uma época, eu era muito garoto, não tinha videocassete, não tinha... Então tinha alguns cineclubes na cidade, eu morava em Curitiba nessa época, e a gente via alguns desses filmes, mas eu comecei a conhecer os filmes ouvindo os meus pais contando, então era um registro meio oral, era de uma oralidade, era uma coisa meio em volta da fogueira. Então eu ouvia Olha. falar do filme tal, ouvia falar Era do ator tal. da imaginação também, né? Assim, pela escuta e o que você É, imaginava com aquilo que você estava, né? tanto que até hoje eu gosto mais de ler sobre cinema do que ver os filmes. Olha que engraçado. Eu sou cinéfilo, Meu, eu amo ver filme, vejo filme toda hora. Mas uma das coisas que mais me dá prazer é ler sobre cinema. Ler olha. artigos sobre os filmes, histórias de bastidores, críticas de filmes, né, dos grandes críticos da Cahiers do Cinema, tal. Isso é a coisa que eu mais gosto e que eu acho que é um pouco um resquício dessa coisa de garoto de ouvir falar. Daí eu assinava a Cinemin, a revista Sete, todas as revistas de cinema que tinham na época. E eu me lembro, por exemplo, de quando eu assisti O Vento Levou pela primeira vez, quando começou as locadoras, e que era assim, era tudo pirata, o povo gravava da televisão e alugava, né? Eu, aí quando eu vi, quando passou na televisão na Globo, pela primeira vez em duas partes, em 2 dias, era ao mesmo tempo um fascínio e um choque, porque para mim o filme era uma outra coisa, eu tinha imaginado uma outra coisa. Então eram duas forças em choque, né, sincronicamente, de descobrir o filme que eu amei, que é o meu filme favorito até hoje, e ao mesmo tempo de falar, nossa, mas na minha memória, na minha imaginação, não era isso que acontecia, acontecia outra coisa, ou a Scarlett era diferente, então era uma coisa muito louca. E aí eu fui vendo filmes clássicos, especialmente os americanos, meus pais eram muito ligados nesses filmes. Depois eu fui descobrindo os filmes europeus, os cineclubes, aquela coisa toda. E o teatro que me salvou da minha primeira decepção, que era a impossibilidade de ser um ator de Hollywood dos anos 40. Então, quando eu estava Olha. com 12 para 13 anos, minha mãe descobriu que ia ter um curso de teatro na escola e me inscreveu. E eu comecei a fazer teatro, e aí foi uma paixão avassaladora pelo teatro.
E eu fui resgatado, fui salvo dessa decepção. E eu até deixei um pouco o cinema, quer dizer, não deixei de lado porque nunca fica. Mas aí eu comecei a mergulhar numa nova paixão, que era o teatro e a história do teatro brasileiro, e o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e a Cacilda Becker, e o Paulo Tran, e aqueles atores. E aí quando eu ia umas peças para Curitiba, eu via 4 vezes, vi Fernanda Montenegro fazendo Fedra, vi o Paulo fazendo Quadrante, fiquei vendo e aí mergulhei no teatro brasileiro. E aí Zé Celso, Oficina, Gerald Thomas, Abujanra. Então veio assim muito forte, não só a paixão por fazer teatro, mas por ver teatro e por pesquisar. Eu acho a história do teatro brasileiro muito fascinante. Muito Sim, lendária, muito imagética, cheia de, de resistências, de confrontamentos, de dificuldade, né? Mas talvez nada tenha sido tão duro. Eu terminei de ler agora, já há um tempo, o livro do Rui Castro, chamado Metrópole à Beira-Mar. Vamos ver se travou de novo. Travou, voltou, né? Eu li agora há pouco um livro do Rui Castro chamado travou, Metrópole travou. à Beira-Mar. E aí tem um capítulo que ele fala do cinema brasileiro, né, da formação do cinema brasileiro. E um momento ele tem uma frase assim que me deu uma dor no coração, que ele fala: nenhuma outra forma de arte sofreu tanto para se firmar, para se consolidar no Brasil do que o cinema. O cinema, assim, você vai lendo, dá vontade de chorar. Assim como foi difícil. A Carmen Santos, depois a Cinédia, a Vera Cruz. Ninguém queria que o cinema brasileiro existisse, ninguém ajudava o cinema brasileiro. Foi feito também pela paixão desenfreada de Sim, 5 ou 6 malucos que resolveram fazer de qualquer maneira. Você começa a ler sobre a Carmen Santos, era a primeira grande atriz do cinema brasileiro que não tinha filme, que ninguém tinha visto o filme dela. O público amava ela tinha umas fotos dela em umas revistas, mas ela não tinha feito filmes, os filmes não tinham chegado aos espectadores. olha Então é uma só. história louquíssima, e de repente tem o Limite, que é uma obra-prima sendo feita assim no nada, do nada e pro nada, que foi visto assim por 30 pessoas numa sessão ali na, na Cinelândia de manhã. Então, assim, e aí quando você vê que continua essa resistência, continua essa paulada na cabeça do cinema brasileiro, é uma coisa atávica, é uma coisa terrível que o cinema brasileiro vive no Brasil. Sim, a gente sempre fala de cinema aqui, né? De teatro, de cinema, muito de arte. E como é difícil essa resistência, né, da arte, do cinema brasileiro, né? Que a gente sim tem essa também, essa referência do cinema de fora, mas como é tão difícil, né, que o cinema brasileiro, que ele aconteça, mas que também o público consuma, né, o cinema brasileiro, né? E que tenha É, vontade de consumir, né? o, Porque o tem essa público dificuldade, né? ele vai sendo educado, ele vai sendo sensibilizado para o cinema brasileiro. Isso, a França é a prova disso, né? Existe uma constante manutenção da paixão. Ó, eu vou falar para a Nath, para a Rô, para a Ju, minhas amigonas do Instagram, coitada, elas já escutaram essa história 1000 vezes. Elas sabem de cor. Sabem de cor. É uma peça da Denise Fraga. Talvez tenha sido a quarta estação. Eu me lembro de ter visto Denise Fraga uma vez e fiquei muito emocionado, direção do Fauzi Arap. Para mim começou assim, eu era uma criança extremamente religiosa, profundamente religiosa. Eu amava ir na igreja, eu achava assistir missa, eu achava tudo aquilo lindo. Qualquer coisa eu fazia promessa, acendia a vela. Era uma coisa assim, uma liturgia, uma coisa louca. Depois na escola eu descobri uns livros que eram biografias dos santos. Travou? Travou não, voltou. Que eram biografias dos santos. Eu comecei a ler as biografias dos santos e comecei a ficar mártires com aquelas histórias. Vendo, São pessoal? Tô Aquino, aqui. travou?
Não, agora voltou, tô te vendo. Tá me vendo? Voltou. Bem, aí. Tô. Isso é um horror, isso, também você ficar refém da tecnologia é um horror. Outra coisa que eu amo o teatro é isso. Você não fica refém de nada. Aí eu comecei a ler, você ouviu até que parte? Eu ouvi você falando da parte, né, já do religioso, desde cedo, É. E e aí eu depois também. comecei a ler as biografias dos santos, e hoje eu identifico que já era uma coisa teatral muito forte ali, que estava me rondando. Aí, com mais ou menos uns 9 anos, eu descobri um álbum de fotografia da minha mãe, assim, mexendo nas coisas dela. Meu avô, né, o pai da minha mãe, era americano, e minha mãe morou muitos anos em Los Angeles, nos anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50. E o tio-avô dela, que era McMasterson, ela é Beauchamp, mas era Johnson McMasterson, ele era a câmera da Metro Goldwyn Mayer. Ele fazia as câmeras blimpadas dos musicais da Esther Williams. Então ele fazia essas câmeras subaquáticas dos musicais. E minha mãe Olha só. conviveu muitos anos, né, em Los Angeles com ele, ia no estúdio, e fez esse álbum com fotos, com autógrafos, com fotos dela no camarim, com a Esther Williams e tal, uma coisa magnífica, assim. E eu achei aquilo e fiquei fascinado e comecei a perguntar sobre aquilo e minha mãe começou a me explicar. Só que ela me explicava sobre os atores de uma maneira muito arquetípica. Ela falava, não, esse é o... Sim, o álbum existe. A Nath perguntando se esse álbum ainda existe. Existe, está aqui Existe numa ainda? lata, numa lata. Isso é a minha maior memória. Isso é Sim, muito uma especial, né? preciosidade. E eu comecei a ficar fascinado com aquela explicação, porque minha mãe dizia, esse é o ator que fazia filmes de cowboy, é o John Wayne, esse é o Randolph Scott, essa é a Bette Davis, ela fazia sempre as vilãs, essa é a Judy Garland, cantava lindamente e tal. E eu comecei a substituir na minha memória, assim, no meu desejo, na minha iconografia, os santos pelos atores. E Olha. aí eu só queria saber dos atores. Eu achava que eu queria ser um ator de Hollywood dos anos 40. Eu achava que isso era possível. Só queria saber disso. Aí meu pai começou a alimentar também essa paixão. Me deu umas revistas que ele tinha de garoto, chamado A Cena Muda, que eram revistas que falavam dos lançamentos dos filmes e falavam da vida dos atores. E eles começaram a me contar dos filmes, porque não era tão fácil ver os filmes naquela época. Falando de uma época, eu era muito garoto, não tinha videocassete, não tinha... Então tinha alguns cineclubes na cidade, eu morava em Curitiba nessa época, e a gente via alguns desses filmes, mas eu comecei a conhecer os filmes ouvindo os meus pais contando. Então era um registro meio oral, era de moralidade, era uma coisa meio em volta da fogueira. Então eu ouvia Olha. falar do filme tal, ouvia falar Era do ator tal. da imaginação também, né? Assim, pela escuta e o que você É, imaginava com aquilo que você estava, né? tanto que até hoje eu gosto mais de ler sobre cinema do que ver os filmes. Olha que engraçado. Eu sou cinéfilo, Meu, eu amo ver filme, vejo filme toda hora. Mas uma das coisas que mais me dá prazer é ler sobre cinema. Ler olha. artigos sobre os filmes, histórias de bastidores, críticas de filmes, né, dos grandes críticos da Cahiers do Cinema, tal. Isso é a coisa que eu mais gosto e que eu acho que é um pouco um resquício dessa coisa de garoto de ouvir falar. Daí eu assinava a Cinemin, a revista Sete, todas as revistas de cinema que tinham na época. E eu me lembro, por exemplo, de quando eu assisti O Vento Levou pela primeira vez, quando começou as locadoras, e que era assim, era tudo pirata, o povo gravava da televisão e alugava, né? Eu, aí quando eu vi, quando passou na televisão na Globo, pela primeira vez em duas partes, em 2 dias, era ao mesmo tempo um fascínio e um choque, porque para mim o filme era uma outra coisa, eu tinha imaginado uma outra coisa. Então eram duas forças em choque, né, sincronicamente, de descobrir o filme que eu amei, que é o meu filme favorito até hoje, e ao mesmo tempo de falar, nossa, mas na minha memória, na minha imaginação, não era isso que acontecia, acontecia outra coisa, ou a Scarlett era diferente, então era uma coisa muito louca. E aí eu fui vendo filmes clássicos, especialmente os americanos, meus pais eram muito ligados nesses filmes. Depois eu fui descobrindo os filmes europeus, os cineclubes, aquela coisa toda.
e o teatro que me salvou da minha primeira decepção, que era a impossibilidade de ser um ator de Hollywood dos anos 40. Então, quando eu estava Olha, com 12 para 13 anos, minha mãe descobriu que ia ter um curso de teatro na escola e me inscreveu e, e eu comecei a fazer teatro e aí foi uma paixão avassaladora pelo teatro e eu fui resgatado, fui salvo dessa decepção e eu até deixei um pouco o cinema, quer dizer, não deixei de lado porque nunca fica, mas aí eu comecei a mergulhar numa nova paixão que era o teatro e a história do teatro brasileiro e o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e a Cacilda Becker e o Paulo Tran e aqueles atores, e aí quando eu ia umas peças para Curitiba eu via 4 vezes, vi Fernanda Montenegro fazendo Fedra, vi o Paulo fazendo Quadrante, fiquei vendo e aí mergulhei no teatro brasileiro. E aí Zé Celso, Oficina, Gerald Thomas, Abujanra. Então veio assim muito forte, não só a paixão por fazer teatro, mas por ver teatro e por pesquisar. Eu acho a história do teatro brasileiro muito fascinante. Muito lendária, sim, muito imagética, cheia de, de resistências, de confrontamentos, de dificuldade, né? Mas talvez nada tenha sido tão duro. Eu terminei de ler agora, já há um tempo, o livro do Rui Castro, chamado Metrópole à Beira-Mar. Vamos ver se travou de novo. Travou, voltou, né? Eu li agora há pouco um livro do Rui Castro chamado tá, voltou, Metrópole à voltou. Beira-Mar. E aí tem um capítulo que ele fala do cinema brasileiro, né, da formação do cinema brasileiro. E um momento ele tem uma frase assim que me deu uma dor no coração, que ele fala: nenhuma outra forma de arte sofreu tanto para se firmar, para se consolidar no Brasil do que o cinema. O cinema, assim, você vai lendo, dá vontade de chorar, assim como foi difícil. A Carmen Santos, depois a Cinédia, a Vera Cruz, ninguém queria que o cinema brasileiro existisse, ninguém ajudava o cinema brasileiro. Foi feito também pela paixão desenfreada de Sim, 5 ou 6 malucos que resolveram fazer de qualquer maneira. Você começa a ler sobre a Carmen Santos, era a primeira grande atriz do cinema brasileiro que não tinha filme, que ninguém tinha visto o filme dela. O público amava ela tinha umas fotos dela em umas revistas, mas ela não tinha feito filmes, os filmes não tinham chegado aos espectadores. olha Então é uma só. história louquíssima, e de repente tem o Limite, que é uma obra-prima sendo feita assim no nada, do nada e pro nada, que foi visto assim por 30 pessoas, numa sessão ali na, na Cinelândia de manhã. Então, assim, e aí quando você vê que continua essa resistência, continua essa paulada na cabeça do cinema brasileiro, é uma coisa atávica, é uma coisa terrível que o cinema brasileiro vive no Brasil. Sim, a gente sempre fala de cinema aqui, né? De teatro, de cinema, muito de arte. E como é difícil essa resistência, né, da arte, do cinema brasileiro, né? Que a gente sim tem essa também, essa referência do cinema de fora, mas como é tão difícil, né, que o cinema brasileiro, que ele aconteça, mas que também o público consuma, né, o cinema brasileiro, né? E que tenha É, vontade de consumir, é o, né? o, Porque o tem essa público dificuldade, né? ele vai sendo educado, ele vai sendo sensibilizado para o cinema brasileiro. Isso, a França é a prova disso, né? Existe uma constante manutenção da paixão do cidadão francês pelo seu próprio cinema. Então isso é uma função do Estado, isso é parte do processo de manter a cultura viva, é você fazer com que essa cultura encontre seu público, que o público encontre o seu cinema, né? Que essas telas cheguem aí no público. O streaming, ele também tem uma qualidade nesse sentido de que ele faz uma sobrevida de um filme, né? Por exemplo, eu dirigi um filme, O Deserto, que teve Eu ia falar sobre isso. uma carreira longa de festivais, foi para Roma, foi para Los Angeles, ganhou prêmio, foi para Catalina, foi, né, fez esse corpo a corpo todo, fez a sua
sua carreira aí de um mês no cinema comercial, que é o que um filme brasileiro faz hoje, só que ele tem uma sobrevida desde 2016 nos streams. Então, sempre alguém me escreve, vi seu filme ontem, vi seu filme hoje, vê no Canal Brasil, vê no Now, vi um tempo no YouTube, vê no Look, vai vendo, vai encontrando. Então, assim, o filme vai resistindo. Claro que o que falta nos streamings é talvez uma curadoria e um acervo maior de clássicos, né? Nos streamings mais populares, eu digo, porque você encontra as coisas, né? No MUBI, você encontra no Canal Brasil, mas que os streamings mais populares comprem mais filmes brasileiros. Então, assim, acho que a gente está vivendo uma boa fase nesse sentido, uma boa fase de ter apoio, agora, sempre sob ameaça. Né? Sempre sob ameaça, tem a ameaça da cota da tela morrer, então sempre uma ameaça constante. E que a gente fica agora, enfrentando. O tempo todo, né? Enfrentando. Não consegue se equilibrar, né? Isso é muito difícil, né? Quando você tem um equilíbrio, você não tem um minuto de sossego. De paz. De sossego. Você falou do Deserto, para quem quiser assistir, quero falar sobre ele. Hoje a gente consegue encontrar em quais plataformas? No Now do Canal Brasil. No Now do Canal Brasil. O Canal Brasil é co-patrocinador do filme, então no Now do Canal Brasil tem lá. E no Look, sabe? Naquele streaming. L-O-O-K-E. Sim, ótimo. Tá lá. Dá para alugar e comprar lá. A Nath falou alguma coisa do Felipe Rich, disse esses tempos que o streaming da ilusão de ser on demand, mas na verdade só vemos o que nos dão. Mas isso é um pouco tudo, né? Na verdade, você vai ver o que você vai atrás de ver. O problema do streaming é o que eu acho, às vezes, que eu vejo, especialmente de uma geração mais nova, é que ela se acomoda ali, que realmente é muito confortável. Você liga nos 3 primeiros streamings maiores e você quer que, se a coisa não está ali, parece que a coisa não existe. Eu tive uma experiência de estar fazendo uma novela com uma jovem atriz maravilhosa, muito nova, de 18 anos, e ela me pediu uma lista de filmes, assim, 10 filmes para ela ver, filmes que eu consideraria fundamentais para ela assistir. E eu fiz uma lista. A primeira pergunta dela é: tem na Netflix? Eu falei: não, amor, você vai ter que ir atrás, tenta, acha em DVD ou baixa aí, deve ter, né, nesses lugares todos, baixar o filme. Então você tem que ir atrás dos filmes, como a minha geração ia atrás. Sim. Quando eu era criança, ia no cineclube, quando eu era jovem, comprava em DVD, alugava em DVD. O que falta, o que faz muita falta hoje é a figura do simpático do balconista da locadora, que intermediava, que geralmente era um jovem cinéfilo, né, fazendo um trabalho de meio período, e que ia indicando e aconselhando as pessoas, ia apurando, refinando o gosto das pessoas. Ele era um curador informal. Função essa que o Tarantino já ocupou, né? Então essa intermediação faz falta. Eu sugeri uma vez para uma executiva de um grande streaming, ela achou a ideia interessante, mas também não vi ninguém colocar em prática. Não sei se é possível isso, mas nos moldes de uma coisa que acontece numa livraria em Nova York chamada Strand, que é uma livraria muito grande. E aí assim, a Fran Lebowitz, o John Waters, são escritores, cineastas, atores, políticos, bem amplo. E aí todo mês essa pessoa vai lá e então lá, John Waters, novembro é o John Waters. E ele faz uma mesona onde estão disponíveis os livros dele e os livros que ele indica, os filmes que ele indica. Então ele põe os livros que ele ama, os filmes que ele adora, e faz aquela curadoria. E durante um mês você fica vendo aquilo. E aí eu sugeri isso, falei, puxa, podia fazer assim, no mês de novembro você chama o Kleber Mendonça e ele faz uma curadoria, talvez do que tenha no acervo, e aí compra-se 4 ou 5 filmes que ele considera essencial. E aí durante um mês você entra, tem a curadoria do Cacá Diegues, ou tem a curadoria da Fernandona, e ela indica ali 20 filmes. Faz falta, eu acho que faz falta
uma curadoria assim que não seja um algoritmo, Sim, especialmente para formar uma nova geração, que às porque a vezes gente quer muito ver, ficamos mas muito à mercê, não, né, do comercial. não E não tem é que é ruim, acesso. mas falta esse. E eu acho que, bom, eu posso falar por mim também, assim, talvez, mesmo sendo artista, às vezes eu acho que falta essa outra parte, que é o que você sugeriu, para que chegue, porque às vezes existe um filme muito legal, mas que você não sabe, você sabe, a gente acaba sabendo, né? Mas assim, a grande maioria do público fica um pouco por fora, né? Do que é o popular e o que às vezes o filme é tão bom quanto, ou até melhor. E aí falta essa ligação, né? Do que é mais fácil, do que é mais rápido, É, ou tão é, popular, que as pessoas acabam não sabendo desses filmes, assim. é criar oportunidade mesmo do público encontrar algumas obras, que Sim, na França se faz tão bem, né? é muito presente lá, né? Não, o cinema é muito forte, é parte, né, tão forte da cultura francesa, mas por isso, porque o Estado está fortemente ligado nisso como um patrimônio, como seu patrimônio mesmo, um patrimônio de um país. Faz parte do essencial, né? Isso É, sem dúvida. é a Muda criação todo, de né? identidade, né? É a criação de identidade do país. O cinema tem essa capacidade de se equilibrar entre porque a televisão é crônica, né? A televisão, quando a gente fala da televisão aberta brasileira, ela é uma crônica imediata. A literatura ela é degustada em longuíssimo prazo, o teatro em curtíssimo prazo, e o cinema talvez se equilibre, né? Ele consegue ser crônica de um tempo, documento de um país e ao mesmo tempo sobreviver, né? Eternamente, se tornar um clássico. Então você pode ligar, acender uma época e um país na hora que você está vendo um filme. Você liga, ele é uma cápsula do tempo, né? Mesmo, isso já é um clichê, mas tem o livro do Tarkovsky, que é um dos livros mais lindos sobre produção artística, é um livro que chama Esculpir o Tempo. E um filme é isso, né? Uma cápsula do tempo, é o tempo esculpido, o tempo parado, congelado. E é tão fascinante ao mesmo tempo desesperador, que mesmo, por exemplo, o meu filme O Deserto, ele é uma cápsula do tempo daquele tempo, não é, ele já não é mais nem eu, né? Ele é o Guilherme, um artista lá de 2014. Hoje ele já não é mais, não é que ele não me representa, mas ele já não é mais o meu tempo presente. Sim. Ele será o tempo presente do espectador, a pessoa começar a vê-lo agora pela primeira vez, ele se torna tempo presente. Sim. Mas, né, é uma pira metafísica, é isso que eu estou falando. Mas Mas é é isso. verdade. Então, eu acredito que hoje, se você fizer um novo filme, claro que aquele ali está feito com aquele olhar daquele momento. Para o público, cada um vai ver de um jeito, mas aquela mensagem está ali para ser, né, representada, dita. Hoje, o seu É. olhar para um outro filme, ou talvez até se você dirigisse o mesmo filme, seria, acredito que com dedos diferentes ali na direção, Ah, né? Com um sim, novo claro, claro. olhar, Porque você com... muda como profissional, muda como ser humano. E está interessado em fazer outras coisas, em falar outras coisas. A grande dificuldade também de fazer um filme no Brasil é porque é uma empreitada tão grande, tão longa, que você tem que pensar num filme que você queira muito fazer, porque ele tem que cobrir um escopo gigantesco de tempo útil para você. Quando você começa a pensar, a escrever um roteiro, pensar numa obra, ele tem que te interessar por muito tempo, até você fazer ele ir de encontro do público. E às vezes é muito cruel, porque quando você começa a fazer, você já está dando torcidas nele, torcidas violentas, porque você já tem que colocá-lo ele para ser vivo, né? Então, às vezes é duro, às vezes você começa a fazer, a remendar o seu próprio filme, começa a torná-lo um Olha Frankenstein, só. você começa a fazer um filme sobre o filme. Imagina, eu no Deserto eu comecei a fazer eu queria fazer um filme sobre os atores, e de repente começou a virar uma hora um filme sobre a formação do Brasil, porque os temas vão se impondo de uma maneira linda, criativa e viva, e também de uma maneira cruel, porque você vai se desligando de assuntos e vai se ligando em outros.
sim. Então é insano, é um processo insano. Agora me diz um pouquinho, eu queria saber assim, a gente está quase chegando, ó, o nosso bate-papo aqui está passando super rápido, Eu falo que coisa boa. horrores. Não, mas isso é muito bom. Conversar é sempre muito bom. E eu queria saber, primeiro eu quero dizer para todo mundo que está passando aqui que a nossa live vai ficar salva no IGTV, então quem quiser assistir depois, por favor, corra para o Dicas do Brasil, para assistir, mande para os amigos, para quem você quiser, para conferir o nosso bate-papo. Eu quero saber a sua experiência, se você tinha, quando a sua experiência para a TV, se você tinha já algum Ah, olhar minha amiga, como tanta espectador para amigo televisão. querido que entra. Fernanda Fará, minha amiga, grande atriz, que mora em Berlim, grande atriz de lá, minha comadre. Enfim, desculpa, Olha, te beijo para cortei. todo mundo Foi só aí. para, né, quando minha Não, musa entra, quando uma musa entra, não tem como parar tudo. tudo para. Tá certíssimo. Queria saber se para sua infância ou né, do seu dia a dia você tinha essa visão da telenovela, atores que você admirava e se via trabalhando, e seu olhar como artista fazendo também a televisão, como esse olhar que você tem do cinema e do teatro. Ah, sim, eu era muito noveleiro quando era garoto em Curitiba, eu via muita novela. Eu sou muito ligado à cultura pop também. E a televisão, para mim, é a cultura pop, né? É a cultura camp encontra a cultura Sim. pop. Então, eu hoje não tenho mais a prática de seguir novelas, mas eu via muita novela quando era garoto e me apaixonava pelo Rio de Janeiro através das novelas, achava aquela cidade, essa cidade eu moro aqui hoje, mas eu queria morar no Rio porque eu comecei a conhecer o Rio vendo Top Model. Era uma novela que eu adorava e tinha aquelas crianças que moravam na frente da praia e vale tudo, né? O Rio de Janeiro era para onde as pessoas queriam vir, convergir, estar, onde tinha a noite e as pessoas interessantes viviam. Então tinha essa lenda do Rio de Janeiro criado pela televisão brasileira, me afetou profundamente, tanto que eu estou morando aqui. Olha só. Obviamente, daí queria fazer televisão, claro, queria fazer parte daquele universo. E foi muito fascinante quando eu comecei a fazer, e especialmente trabalhar com atores que eu sempre admirei, tipo Lima Duarte, a Fernanda Montenegro, Natália Timber, ahn, e aí Araci Balabanian, nossa, vários, especialmente esses veteranos que eu via quando era criança, né? E hoje o que eu mais gosto de fazer televisão é justamente isso, é encontrar as pessoas. Eu realmente acho que atingi um lugar que é bem de maturidade mesmo em relação à minha carreira, de ter vivido tantas experiências, né? Eu tive uma companhia por 23 anos, fiz peças populares e peças alternativas, peça de 5 horas, peça para 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, peça para 50, peça para 4. Fiz televisão, fiz série, fiz cinema. Então acho que assim, eu dei uma acalmada nessa sede e hoje só me interessam as parcerias. Não tenho mais assim muito interesse o personagem X, a peça tal, se é protagonista, se é coadjuvante, realmente assim, sabe? Bem um equilíbrio mesmo, uma coisa que a maturidade e a experiência traz. Não tenho mais assim, só me interessa quem são as pessoas que estarão junto. Obviamente, claro, a ideia da coisa e tal, mas o que mais me interessa hoje são as pessoas. Quem é a turma, quem é a convivência. Acho que também esse meu lado hedonista acendeu demais. Então, eu quero estar com as pessoas interessantes, trocar com elas. E isso é uma coisa sensacional da televisão e da novela, porque você trabalha com muita gente no mesmo trabalho, né? Você vai fazer uma novela, uma série, mas especialmente novelas, são aquele elenco assim, de 30 atores, É muita mais gente. 30 atores fazendo participação especial, são 4 ou 5 diretores. Então, assim, é uma turma de convivência que é um camarim maravilhoso, você sentar com tantos colegas e poder botar história. Eu lembro a última novela que eu fiz na TV aberta, novela mesmo, Pega Pega. Gente, eu sentava com o Caruso, Marcos Caruso, que eu adoro, e era uma história atrás da outra do teatro e da peça de quem fez. Então, isso também é uma característica que é muito forte dos atores, que é a mesa
mesão de ator. Eu adoro, eu sou um romântico nesse sentido. Mesa de ator. Tem gente que acha insuportável, que acha chola de outra coisa, Ah, que legal. É um que é uma troço. coisa horrorosa. Eu tenho uma visão muito romântica. Eu adoro. Sabe, onde é que são as cantinas onde os atores se reúnem depois das peças, depois dos ensaios? E eu adoro. Travamos, voltamos. Ah, Top Model está na Globoplay, é verdade. Eu adorava. Nossa, Top Malu Mader era minha musa, a mulher mais linda do Rio de Janeiro, mó gata. Nossa, tinha loucura, eu achava. Acho ela até hoje, mas a Malu era assim. E eu tenho um grande amigo, Wendel Bendelack, que é ator e autor de novela. E ele é um fã número um da Malu. Olha só. Feliz de ter. Ai, que Tinha legal. É uma muito bom boate saber aqui no Rio dessas de histórias Janeiro. e dessas trocas e, né, enriquecedoras, assim. Eu lembro que tinha uma boate aqui no Rio chamado Resumo da Ópera. E aí era um ano, teve acho que um Hollywood Rock, o Rock in Rio, aí todo mundo foi para essa boate. Eu tinha assim 18 anos, estava passando férias no Rio. E aí fui, a primeira vez que eu estava saindo na noite, assim, maior de idade. E aí fui pro Resumo da Ópera, que era uma boate na Lagoa. E a primeira pessoa com que eu dei de cara foi a Malu Mader. Fiquei assim, Olha, extasiado, com aquelas encantado. sobrancelhas, encantado. A Lu é um charme de mulher. Ah, que legal. Que bom saber dessas histórias. Ah, Ó, a bom, Rô gente, quero perguntando, agradecer a todo mundo. momento engraçado vivido nos bastidores. Não posso porque tudo que Não tem pode? graça tem uma certa proibição. É secreto. Ah, que ótimo. Peraí, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo bem aí, né, pessoal? Gente, eu quero muito agradecer você, Guilherme. Passou muito rápido a nossa hora. Obrigado, querido. Obrigado pelo Muito convite. obrigado. Então, tememos uma segunda onda de lives, mas eu acho que estamos saindo bastante dignidade dessa primeira onda. É verdade. E obrigado pelo convite. E também essas lives todas, elas são uma maneira de encapsular o tempo com uma reflexão, né, de tudo que a gente viveu também nessa época de Claro, pandemia, de isolamento, vira um documento para futuras gerações. sem dúvida. Quero agradecer você, agradecer, muito obrigado pelo carinho, generosidade, agradecer a todo mundo que passou aqui Imagina. e lembrar, né, que nossa live, como eu disse, vai ficar salva aqui no IGTV e dizer que as nossas portas aqui do Dicas do Brasil estão abertas para você quando você quiser voltar para falar Obrigado, de peça, dos seus querido. trabalhos. Parabéns pelo trabalho. Você está sempre dando a maior força para as peças e para os filmes aí. Obrigado. Valeu, querido. Abraço, abraço em todos. Feliz ano todo. Opa, deu para me escutar no final aí? Agora voltou. Deu. Eu também falei aí. Feliz ano novo. Feliz ano todo. Saúde e inspiração para todo mundo. Obrigado pelo convite, querido. E por Faz. dar tanta força aí para o teatro brasileiro, para o cinema brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Um grande abraço. Até mais. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo, gente. Boa noite e até mais.